Olá, queridos, tudo bem? Quero compartilhar mais uma reflexão com você. E eu quero, antes de falar da reflexão, pedir para você nos ajudar aí compartilhando essa mensagem e também se inscrevendo no canal, tá bom? O texto que eu quero ler com vocês está em Atos, capítulo 4. Eu vou ler só um versículo, que é o versículo 31, que diz assim: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu gosto demais desse texto e também do contexto, né? Porque quando a gente vai ler o capítulo 3, a gente vê Pedro e João curando um coxo. Ele estava sentado à porta do templo e quando eles chegam para a oração, o coxo olha para eles, tipo, pedindo alguma coisa, né? E eles dizem assim: olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. E diz o texto que imediatamente aquele homem pulou, né? Ficou de pé e foi curado. E logo depois disso, nós vamos ver que eles foram presos. Foram levados perante o Sinédrio, e foram interrogados e forçados a não mais falar no nome de Jesus, né? Mas a Bíblia diz que, cheios do Espírito Santo, né, ele discorria com eles, ele falava com eles, né, de como aquele homem foi curado e em nome de quem ele foi curado. É interessante que depois que eles percebem que não tem como pará-los, né, e eles iam liberar eles, disseram que eles não mais falassem em nome de Jesus. Então Pedro e João, cheios do Espírito Santo, vão dizer assim: olha, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido, né? Então eles foram libertos e procuraram a igreja. A igreja estava reunida e contaram para eles como a boa mão do Senhor havia sido com eles, né? E no texto que nós lemos, o versículo que nós lemos, é o finalzinho da oração que eles haviam feito depois de compartilhar o testemunho, né? Então, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eu quero falar hoje, na nossa reflexão, sobre 3 poderes que sustentam a igreja de Jesus, né? 3 poderes que sustentam a igreja. Eu trouxe uma amiga que vai me ajudar, tá bom? Essa sacolinha. Nós puxarmos aqui quais são esses poderes que sustentam a igreja de Jesus. Então, eu uso muito essa aqui quando eu faço trabalho com criança, né? Evangelismo criativo e tudo mais. É uma sacola normal, ok? Onde nós vamos tirando daqui os temas que nós vamos trabalhando. O primeiro poder que sustenta a igreja de Jesus é o poder da oração. Eu vou colocar aqui nessa ponta, eu acho que vai dar para você acompanhar, tá bom? Então, os 3 poderes que sustentam a igreja de Jesus é o poder da oração. Primeiro, né? A oração, irmãos, ela é a chave da igreja, né? A igreja precisa orar. E nós vamos ver em vários episódios. Nesse texto que nós lemos, diz que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Você já pensou se a igreja se reunisse hoje para orar? E depois de orar, o lugar onde a igreja estava reunida começasse a tremer? Talvez, se fosse eu ou você e acontecesse um episódio desse, nós corríamos, né? Mas aqueles irmãos entendiam que aquilo era manifestação do poder de Deus. Você quer ver? Em Atos 16, nós vamos ver um outro episódio que acontece com Paulo e Silas. Eles estavam presos também por pregar o evangelho, por libertar uma jovem, né, de possessão demoníaca. Eles foram presos. E diz que depois de serem açoitados, foram colocados no interior do cárcere e algemados. E o texto vai dizer que eles, por volta da meia-noite, cantavam e oravam a Deus. E enquanto eles cantavam e oravam a Deus, diz que aquele lugar também tremeu. As portas das prisões foram abertas, as cadeias caíram. Então você percebe a manifestação do poder de Deus. Eu tive uma experiência legal, eu acho que eu já falei isso num outro vídeo, há muitos anos atrás, cerca de uns 20 anos. Eu tive num local, uma cidade chamada Tatuí, interior de São Paulo, e era um lugar de oração, né?
Então nós íamos para lá para fazer vigílias. E eu lembro uma vez que eu estive nesse lugar, a gente estava com um grupo de irmãos, mais ou menos cerca de uns 15 a 20 pessoas. E quando nós começamos a orar por volta de umas 2 horas da manhã, todo mundo orando de mãos dadas ali, era uma mata, um local, uma mata fechada, e nós estávamos dentro, havia uma clareira assim, um espaço aberto entre as árvores, e nós orávamos a Deus. E de repente abri os olhos por volta das 2 horas da manhã, e quando eu olho para o chão, as folhas, os gravetos, os galhos de árvore, tudo que estava no chão, aquilo estava como luz fluorescente. E eu achei que só eu que estava vendo aquilo, eu achei que era alguma coisa, sei lá, né, tô ficando doido. E de repente comecei a cutucar um, cutucar outro, né, e as pessoas que estavam ali comigo começaram a abrir os olhos e começaram a contemplar a mesma coisa. Nós percebemos que era uma manifestação do poder de Deus. Então, quando a igreja de Jesus ela ora com intensidade, quando a igreja de Jesus ora com verdade, com sinceridade, assim como Neemias orou, quando fica sabendo acerca do seu povo, como a cidade dos seus pais estava assolada, né, sofrendo, com fome, diz que Neemias recebe aquilo e ora com o coração e pede a Deus, né, para que Deus chegasse naquela situação. Você vê como a boa mão do Senhor foi com Neemias, que preparou tudo, preparou madeira, preparou cartas, ele esteve diante do rei, o rei permitiu que ele fosse até a cidade dos seus pais, para a reconstrução dos muros, para a recolocação das portas, né? Neemias faz uma obra tremenda ali naquele lugar, mas por quê? Porque Neemias se prontificou a orar a Deus e a buscar a face do Senhor. Quando nós como igreja oramos ao Senhor, quando nós como igreja nos levantamos em oração, Deus se move a nosso favor. Deus abre portas, Deus quebra grilhões, Deus desfaz coisas. Então, irmãos, há poder na oração do justo. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, o primeiro poder que sustenta a igreja de Jesus é o poder da oração. Nós vamos ver que os discípulos oraram a Deus. Depois que Jesus foi assunto aos céus, ele diz, olha, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. A igreja estava reunida, cerca de 120 pessoas orando, clamando, esperando a promessa. Que promessa era essa? A promessa do segundo pilar que sustenta a igreja de Jesus, né? Diz que quando eles oravam a Deus, eles foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Vou colocar aqui, ok? Cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos direciona à verdade. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado e do juízo. O Espírito Santo é aquele que traz revelação da palavra. O Espírito Santo é aquele que nos impulsiona a continuar caminhando. O Espírito Santo é aquele que nos dá ousadia, intrepidez. Não é o que o texto diz? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, com coragem. Nós podemos entender, queridos, que o Espírito Santo é uma pessoa que deseja se relacionar conosco. E é através da pessoa do Espírito Santo que nós conseguimos nos manter fiéis, nos manter de pé, nos manter íntegros. A pessoa do Espírito Santo é quem nos conduz na nossa trajetória, na nossa caminhada cristã. A gente não tem como nós negarmos isso, de que os discípulos foram direcionados pela pessoa do Espírito. E que hoje, esse sim, é um pilar que sustenta a igreja de Jesus, até os dias de hoje. O Espírito Santo continua convencendo o homem do pecado. O Espírito Santo continua trabalhando na vida do perdido. O Espírito Santo continua nos impulsionando a propagar o Evangelho de Jesus. Então, a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele é o segundo pilar que sustenta a igreja de Jesus. Mas o texto diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam. Anunciavam o quê? Vamos ver aqui na nossa sacola, o que é que eles anunciavam? Eles anunciavam a palavra de Deus. Vou colocar aqui.
A palavra de Deus. Queridos, não tem outra coisa para anunciar a não ser a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem como nós sermos libertos sem conhecer a palavra. O Espírito Santo de Deus, ele nos revela a sua palavra. Ele traz ao entendimento. Não fica só no intelecto, mas desce ao coração. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser propagada, anunciada. O que eu tenho visto de líderes que já foram meus referenciais, e que hoje, com muita tristeza, eu digo que eu fico triste quando eu olho para esses homens hoje. E estão falando em cadeia nacional. Homens que perderam o foco. Homens que se afastaram, abandonaram os princípios ou os preceitos dos apóstolos. Aquilo que em Atos 2 diz que eles se apegavam aos ensinamentos dos apóstolos. Eu vejo hoje que a palavra não tem sido pregada, não tem sido anunciada. Líderes têm pendido para N teologias, aonde traz benefício para si, e tem se esquecido da palavra de Deus. Tem se esquecido que a palavra é quem transforma, é quem liberta. A palavra é quem faz nova todas as coisas. Então, esses são os 3 pilares que sustentam a igreja: a oração, a pessoa do Espírito Santo e a palavra de Deus. Isso é uma treliça. Nós não podemos fugir desses princípios. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A igreja que não caminha segundo esses princípios, segundo esses fundamentos, é uma igreja que está fadada ao fracasso. E quando eu falo igreja, eu não estou falando só de instituição, a instituição que nós conhecemos como igreja. Estou falando de igreja, nós, eu, você, nós somos a igreja de Jesus. E se nós, como igreja, não estivermos fundados nessas bases aí, a oração, intimidade com o Espírito Santo e intimidade com a sua palavra, queridos, nós vamos, infelizmente, nós vamos sucumbir. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude a mim, ajude a você que está me ouvindo aí do outro lado. Tá bom? Queria compartilhar com você essa reflexão, que você possa ter discernimento daquilo que você visto e ouvido nesses dias tão difíceis que nós temos passado, com essa pandemia, tantas informações trocadas, tantas informações que têm chegado na mídia, que têm chegado nas redes sociais aí, e têm trazido confusão em vez de esclarecimento. Então, queridos, como diz um pastor, o meu pastor, o pastor Gerson, tem compartilhado uma palavra com a igreja, e ele tem dito que nós precisamos de ouvir notícias do céu. Isso é uma verdade, irmãos. Temos que parar de dar ouvido a essas notícias que nós temos ouvido, que tem nos deprimido, que tem trazido pânico, que tem trazido ansiedade ao coração. E nós precisamos ouvir a mensagem do céu. Nos debruçarmos na palavra de Deus e procurarmos nos alimentar dela, porque ela tem aquilo que nós precisamos. Tá bom? Forte abraço no seu coração. Que Papai do Céu continue abençoando você e sua casa, em nome de Jesus. Até a próxima.